Olá, meus queridos alunos, nós já temos aqui no YouTube um vídeo sobre a estrutura do DNA, 2 vídeos sobre transcrição. Agora chegou a vez da tradução. Você sabe que a tradução é a segunda etapa do processo de expressão gênica. Na primeira, o DNA é usado como molde para fazer o RNA, é o que nós chamamos de transcrição. E na tradução, o RNA é usado como molde para fazer a proteína. Vamos dar uma olhada nessa imagem. Veja bem, na hora de transcrever, cada base do DNA determina uma base do RNA. É como aparece ali na figura. Se tem timina no DNA, é adenina no RNA. Se tem adenina no DNA, é uracila no RNA. Então, na transcrição, o processo é base a base, mas na tradução, não. Na tradução, a cada 3 bases do RNA é acrescentado um aminoácido na proteína. Pessoal, vamos entender o seguinte: as proteínas são feitas de aminoácidos. Só que cada proteína tem uma sequência específica de aminoácidos. Por exemplo, a hemoglobina tem a sua sequência de aminoácidos. Um anticorpo já vai ter uma outra sequência de aminoácidos. Agora, onde é que está a informação na célula sobre qual é a sequência de aminoácidos correta de uma proteína? Então, essa informação sobre qual é a sequência de aminoácidos na proteína se encontra no gene que está no DNA. Então, se a célula vai produzir uma proteína como a hemoglobina, ela transcreve o gene da hemoglobina em RNA e depois traduz o RNA em proteína. Observe também que de DNA para RNA, o nome se chama transcrição porque não mudou a linguagem. A linguagem do DNA é baseada em nucleotídeos. E a linguagem do RNA também é baseada em nucleotídeos. De RNA para proteína, nós chamamos de tradução porque ocorre uma mudança na linguagem. O RNA tem uma linguagem baseada em nucleotídeo e a proteína tem uma linguagem baseada em aminoácido. Então você já sabe, para cada 3 bases do RNA mensageiro, entra um aminoácido na proteína. Cada trio de bases desse do RNA mensageiro recebe o nome de códon. Vamos dar uma olhada nessa tabela. Essa é a tabela do código genético e ela nos mostra qual aminoácido será colocado na proteína dependendo do trio de bases presentes no RNA mensageiro. Por exemplo, se no RNA mensageiro tiver o trio U, o aminoácido colocado na proteína será fenilalanina. Se for CCU, o aminoácido colocado na proteína será prolina, e assim por diante. Então, a tabela do código genético nos informa qual aminoácido vai entrar na proteína, dependendo do trio de bases, ou seja, do códon presente no RNA mensageiro. Bom, então o básico sobre tradução você já sabe. Na hora de produzir uma proteína, primeiro a célula transcreve o gene da proteína e depois o RNA mensageiro resultante é traduzido. A cada 3 bases do mensageiro vai entrar um aminoácido na proteína. Essa tradução ocorre em estruturas celulares chamadas de ribossomos. Os ribossomos apresentam uma subunidade menor e uma subunidade maior, que geralmente ficam separadas. O ribossomo só é montado quando ele se liga ao RNA mensageiro. Vamos ver o processo de tradução. O processo de tradução tem início quando a subunidade menor do ribossomo se liga ao RNA mensageiro, que está ali representado como uma barra laranja. Se você observar o desenho 1 e o segundo desenho, você vê que tem uma estrutura cinza chegando. Essa estrutura cinza que está se ligando ao RNA mensageiro é o RNA transportador. A sua função é transportar aminoácidos. Pessoal, a tradução sempre tem início quando aparece o primeiro códon AUG. Quando aparece o primeiro códon AUG, um RNA transportador com um anticódon UAC pareia ele. Esse RNA transportador, por sua vez, carrega o aminoácido metionina. Então entenda, como é que tudo começa? Primeiro passo, o RNA mensageiro se liga à subunidade menor do ribossomo. Aí, quando aparecer o primeiro códon AUG, vem o RNA transportador com o anticódon UAC e pareia ao códon AUG.
Esse RNA transportador, por sua vez, chega trazendo o aminoácido metionina. Se você olhar a terceira imagem, ela mostra que o ribossomo agora está plenamente montado, ou seja, da imagem 2 para a imagem 3, o que aconteceu foi a chegada da subunidade maior do ribossomo. Ela se liga menor e agora o ribossomo está montado, pronto para a tradução. Vamos então para o desenho de baixo, desenho 4, né? Estamos numerando aí 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vamos para o desenho 4. O que o desenho 4 mostra é que um novo RNA transportador chegou e ele pareou o anticódon dele ao códon. Fica um aminoácido, então, do lado do outro. Ali no desenho tem o aminoácido metionina do lado da valina. Se passarmos do desenho 4 para o desenho 5, o que nós vamos ver é que o primeiro aminoácido se soltou do seu RNA transportador e fez uma ligação peptídica com o aminoácido vizinho. Ou seja, os primeiros 2 aminoácidos da proteína já estão ligados. Se a gente observar o próximo desenho, que seria o desenho 6, a gente vê que o primeiro RNA transportador cai fora. Ele vai embora sozinho, deixando o aminoácido que ele tinha trazido já ligado ao outro aminoácido. Observe também que no desenho 6 vem chegando um novo RNA transportador, trazendo um novo aminoácido. Vamos avançar na imagem e observar agora o primeiro desenho da fila de baixo. Veja que esse processo que foi descrito se repete várias vezes e vai unindo um aminoácido ao outro, até que entra no ribossomo um códon, que nós chamamos de códon de parada. Se você observar aquela tabela do código genético que eu mostrei lá no início, você verá que existem 3 códons que não codificam aminoácido nenhum. A função deles é apenas indicar que a tradução chegou ao fim. Quando esses códons de parada entram no ribossomo, ao invés de vir um RNA transportador parear a eles, quem vem é uma estrutura chamada de fator de liberação, que nesse desenho está representado em azul. Quando o fator de liberação entra no ribossomo e pareia o seu anticódon ao códon, todos os componentes se separam. A subunidade menor da maior, o RNA mensageiro, e a proteína está pronta para exercer a sua função. Para finalizar, eu quero lhe dizer o seguinte: o código genético é degenerado. Isso significa que mais de um códon pode codificar o mesmo aminoácido. Por exemplo, tanto o códon UUU como o códon UUC codificam o aminoácido fenilalanina. Mas atenção, o código não é ambíguo. Isso significa que um códon só pode codificar um aminoácido. Então veja, eu posso ter um aminoácido codificado por mais de um códon, mas cada códon só codifica um aminoácido. Uma outra informação muito importante é que o código genético é praticamente universal. Isso significa que ele é válido para todas as espécies do planeta. Uma ou outra bactéria tem pequenas variações do código. Mas entenda, se em você UUU codifica fenilalanina, num coqueiro, num fungo, numa bactéria, UUU também vai codificar fenilalanina. O fato do código genético ser universal é que torna a engenharia genética possível. Porque isso permite que eu pegue um DNA, um gene humano, transfira para uma bactéria e aí a bactéria vai produzir a mesma proteína que nós humanos. Ela vai produzir a mesma proteína que nós humanos porque o código dela é igual ao nosso. Então é aquilo, se UUU para a gente codifica a fenilalanina, para ela também vai codificar. Então cuidado com o erro comum da imprensa, porque a imprensa diz assim: a engenharia genética mudou o código genético. Está errado. Engenharia genética não muda código genético. O código genético é aquela tabela, e aquela tabela é válida para todas as espécies. A engenharia genética modifica o genoma. Cuidado com isso. Pessoal, foi um prazer. Até o nosso próximo encontro.